Vamos ao derby. As histórias por trás de alguns dos mais emocionantes derbys do futebol mundial. Um podcast do jornalista Joaquim Paulo. No país do futebol, o difícil é escolher um derby para apresentar neste espaço. Mas como no domingo há um Grenal, decidimos entrar pelo Beira-Rio dentro e abordar o grande clássico gaúcho, o Internacional Grêmio, embate que opõe os dois grandes emblemas do Rio Grande do Sul, que no último século dividiram glórias e algumas desilusões. Mas vamos por partes. O Grêmio Futebol Porto Alegrense foi fundado em 15 de setembro de 1903 por um grupo de jovens num restaurante da região central de Porto Alegre e uma semana depois de um daqueles episódios que merecem ser contados. Durante um jogo entre as duas equipas do Sport Clube Rio Grande, na comemoração dos 81 anos da independência do Brasil, a bola ficou inutilizada, o que parou a partida. Na bancada estava Cândido Dias da Silva, que dias antes tinha recebido dos irmãos que viviam em São Paulo uma bola de couro e entregou o esférico às equipas para terminarem o embate. Como retribuição, o paulista que residia em Porto Alegre pediu dicas sobre como formar um clube e poucos dias depois nascia o Grêmio, que reunia sobretudo jovens alemães ali radicados. No ano seguinte, o clube adquiriu um terreno e erigiu o primeiro estádio, a Baixada dos Moinhos de Vento, o primeiro estádio de futebol do Rio Grande do Sul, que só viria a ser substituído 50 anos depois pelo Estádio Olímpico. Ao contrário do Grêmio, que era composto essencialmente por germânicos, o Sport Clube Internacional, o Clube do Povo, nasceu em 1909 e, como o nome indica, com elementos de várias nacionalidades. E é com a construção do Estádio dos Eucaliptos, que só foi possível com a mão de obra dos adeptos, no final da década de 1920, que o clube ganha fulgor e cada vez mais adeptos na zona gaúcha. Porém, a rivalidade com o tricolor já vinha de trás. O primeiro derby entre os dois clubes, a 18 de junho de 1909, acabou com uma goleada de 10-0 do Grêmio. Ciente da superioridade sobre o recém-criado adversário, o Grêmio chegou a sugerir a possibilidade de levar uma equipa secundária, por forma a equilibrar o encontro. O Inter rejeitou a sugestão e acabaria por perder por 10-0, sendo que, segundo rezam as crónicas da época, o guardião do imortal, como é conhecido o Grêmio, passou boa parte do jogo a conversar com o público, pois o Colorado, cognome do Inter, não conseguia passar do meio-campo. A expressão Grenal surgiu pela primeira vez em 1926, quando o jornalista Ivo dos Santos Martins, um torcedor do Grêmio, optou por criar o termo por estar algo cansado de escrever por extenso os longos nomes dos clubes. Mas até hoje perdura a história do 11-0 que o Inter aplicou ao rival em 1938, num momento em que o futebol profissional começa a ganhar expressão no Brasil. O árbitro da partida, Álvaro Silveira, acabaria por registar um resultado final de 6-0, por entender que o 11-0 seria, e passamos a citar, demais para um Grenal. São os anos dourados do chamado rolo compressor, que garante a hegemonia do futebol gaúcho ao internacional, com 8 títulos estaduais em 10 anos. Nessa equipa constava Carlitos, avançado que marcou 40 golos em 58 derbys e ainda hoje é o maior artilheiro do clássico gaúcho. O despique entre os rivais do Rio Grande do Sul já foi considerado o maior clássico do país do futebol, concorrendo com outros grandes derbys como o Fla-Flu, mundialmente conhecido. Mas a rivalidade raramente descambou em violência.
A paixão pelos emblemas sobrepõe-se a tudo, como foi o caso em setembro de 54, quando o Grêmio inaugurou o novo estádio, o Olímpico, que mais tarde viria a ser rebatizado de Olímpico Monumental. O Internacional foi um dos convidados para o torneio de inauguração do recinto, que envolveu vários clubes. No caso do derby, acabou por sorrir ao Colorado, que, pouco simpático para o anfitrião que inaugurava a nova casa, goleou por 6-2. Opa! Ao longo da história, os clubes defrontaram-se por mais de 400 vezes, sobretudo para o Campeonato Gaúcho. Foi também num derby, mas em 1977, um jogo do antigo Campeonato Brasileiro, que se deu mais uma curiosidade entre os rivais. O Inter estreava um novo equipamento totalmente vermelho num Grenal, mas acabaria por ser goleado por 4-0. Ato contínuo, o uniforme ficou pendurado durante anos, até haver novamente coragem para ser levado para o relvado. A sala de troféus do Internacional é considerável e, após 3 décadas nos eucaliptos, o clube avança para um novo estádio, inaugurado em 6 de abril de 1969, com uma vitória por 2-1 sobre o Benfica. A década seguinte é de glória, com 3 títulos brasileiros, um deles invicto, feito jamais igualado, além de 8 campeonatos gaúchos consecutivos. O clube revela craques como Falcão e o primeiro título brasileiro acontece em 75, com uma vitória caseira sobre o Cruzeiro, com um golo solitário do chileno Figueroa. É o famoso gol iluminado. Mas a coroa de glória do clube chegaria no início do milénio, com a conquista de Libertadores e do Mundial de Clubes em 2006. Momentos inolvidáveis, numa equipa liderada por Abel Braga, também ele um homem com história no futebol português. Em 2010, chegaria a segunda Libertadores da América. Em 1989 acontece aquele que ainda hoje é considerado o Grenal do século. Nas meias finais do Brasileirão, o Grêmio chegou ao intervalo na frente por 1-0 e com mais um jogador. Mas na segunda metade o Inter transcendeu-se e virou o encontro com um bis de Nilsson. Mas também houve histórias em sentido contrário, como em 2021, quando um castigo aplicado pelo mau comportamento da claque do Grêmio fez com que o jogo apenas fosse assistido pelos adeptos do Inter no primeiro derby pós-pandemia. O Inter venceu por 1-0 e o Grêmio acabou rebaixado à Série B. O tricolor passou muito tempo a assistir ao sucesso do Inter, mas em 77 conseguiu reaver o título gaúcho. Um golo de André Catimba no Olímpico fez a diferença, mas na comemoração o avançado tentou fazer uma cambalhota no ar, calculou mal o salto e bateu com o peito no relvado, acabando por se lesionar e ser substituído. Outra história incrível nos empates entre os dois emblemas ocorreu em 1935, quando o guardião do Grêmio, Lara, apesar de proibido de atuar pelos médicos, entrou em campo e foi peça importante para a vitória por 2-0. No intervalo, com fortes dores no peito, foi substituído e internado. Acabou por morrer 2 meses depois. Vários jogadores representaram os dois clubes. Um dos casos mais curiosos deu-se com Mário Sérgio, que foi campeão brasileiro pelo Inter em 1979 e depois se transferiu para o Grêmio, pelo qual venceria a primeira Libertadores do clube em 1983, ano em que o tricolor venceu também o Mundial de Clubes. No entanto, após aquelas conquistas, o jogador decidiu voltar ao Inter. E por isso, no derby de entrega das faixas de campeão, Mário Sérgio recebeu as faixas de campeão do mundo pelo Grêmio e as de campeão gaúcho pelo Inter. O equipamento definitivo do Grêmio, com riscas verticais, azuis, pretas e brancas, foi criado em 1928, para um clube que, tal como o eterno rival, é um verdadeiro colecionador de títulos. Entre 56 e 68, o tricolor dominou o futebol gaúcho. Em 13 anos somou 12 títulos regionais. E foi sempre um clube à frente do seu tempo, como demonstra o facto de, em 1968, se tornar no primeiro clube do mundo
a criar um campo de treinos com as mesmas medidas oficiais de um campo de futebol. Campeão do Brasileirão em 1981, o clube atingiu a glória, como se disse, em 1983, com Libertadores e Mundial. Mas essa década seria de dificuldades e em 1991 acontece a descida à Série B. Na segunda divisão, a época corre mal e o clube só subiu devido ao alargamento da Série A. No entanto, seguem-se mais conquistas internacionais, até novo rebaixamento em 2004. Mas a subida em 2005, com a lenda Renato Gaúcho no banco e uma nova aposta na formação, permite iniciar um ciclo vitorioso, que redunda em 2007 com um novo triunfo na Taça Libertadores. Em 2009, o Grêmio venceu um dos derbys mais importantes da história, o Grenal Centenário, que foi realizado precisamente 100 anos após a disputa do primeiro clássico. O jogo terminou com 2-1 para o tricolor, que ganhou então novo ânimo com a construção do novo estádio, o Arena, em 2012. Em 2017, o clube festejou a terceira Libertadores. Este domingo, no jogo 440 entre os eternos rivais, a emoção não vai faltar. E o Inter, aliás, entra em campo bastante pressionado pela eliminação na Taça Libertadores aos pés do Fluminense. Internacional Grêmio, 26ª jornada do Brasileirão, 8 de outubro, 20 horas, Estádio José Pinheiro Borda, Beira-Rio. As duas equipas já se defrontaram por 111 vezes na casa do Inter, que venceu por 49 vezes, cedeu 34 empates e permitiu 28 triunfos ao Grêmio. Desde 2018 que o Grêmio não vence na casa do rival para o Brasileirão. Nas últimas décadas, o resultado mais desnivelado entre os dois clubes registou-se em 2015, no Campeonato Brasileiro, quando o Grêmio goleou o Inter por 5-0. No último embate, em maio, o Grêmio venceu por 3-1 na Arena, com uma obra-prima de Luís Soares. Tentou jogar, o Grêmio tira a bola, Soares ficou com ela, hein? Arrancou, marcado pelo Moledo, se atrapalhou, conseguiu limpar, bateu, gol! Gol! Vamos ao Derby, um podcast do jornalista Joaquim Paulo.